Mais um episódio do Destacast no ar e o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo muito especial, porque a gente vai falar de uma pessoa que ela conseguiu um grande espaço na área do body piercing, né, do furo humanizado, e é um trabalho de muita excelência. Eu estou aqui com a Wedja Alves, ela que é técnica de enfermagem, mas antes dela chegar nesse nível, ela já passou por muita coisa na vida, né, Wedja? E aí a gente vai conversar. Seja bem-vinda. Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Eu me sinto honrada por estar aqui, por ter recebido o prêmio. Foi um momento quando eu recebi a notícia de muita honra. Glorifiquei a Deus, porque a gente só chega onde Ele permite, né, que a gente chegue. E muito honrada por estar aqui, por essa oportunidade de contar um pouco da minha história, um pouco da história da borboleta furo humanizado. Você falou sobre um ponto muito importante, que é a gente acreditar e colocar Deus acima de qualquer coisa, né? E eu acredito que se você está aqui é porque sua fé te trouxe aqui. Mas antes de você ir para a área até mesmo da enfermagem, de chegar onde você trabalha, você trabalhava em fábrica, não era isso? Sim, eu Conta passei... aí como é que foi a sua trajetória até chegar no furo humanizado. Eu passei por muitas áreas. A minha vida foi uma vida bem difícil. Os meus pais, eles nunca tiveram condições de nos dar estudo. Então, foi bem precário. Então, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar. E comecei como empregada doméstica. Depois, eu trabalhei em mercado público. Aí, aos 21 anos, eu tive a minha primeira oportunidade numa empresa privada, uma fábrica, a Demilos, certo? É onde eu tive um crescimento profissional lá. Eu entrei como costureira, depois fui promovida a coordenadora. E passei 3 anos coordenando lá, só que em contrapartida eu fazia o técnico de enfermagem. E quando eu vi que lá na fábrica não me satisfazia mais profissionalmente, aí eu entrei na área de enfermagem, estou até hoje, e cresci como pessoa, com condições de vida. Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente e o furo humanizado ele veio para consolidar, para me fazer voar e chegar bem mais alto. Você está há quanto tempo nessa área do furo humanizado, Wedja? 2 anos e meio. 2 anos e meio. O que é que te motivou a entrar nessa área? Então, desde que eu entrei na área de enfermagem, eu sempre trabalhei em 2 empregos. Até então eu tinha 2 filhos e depois de quase 20 anos eu engravidei novamente, foi justamente na pandemia. E aí eu senti aquela pressão, né, de 2 trabalhos, uma criança pequena, vamos empreender. E o empreendedorismo sempre esteve assim no meu sangue, desde os meus 15 anos que eu sempre vendo alguma coisa, sempre estou envolvida nisso. A minha coordenadora na época, Laura, ela já trabalhava com furo humanizado, montou uma turma, me ofereceu o curso, me convidou, mas na época eu não estava com condições. E 1 ano depois, teve uma outra turma, e nessa outra turma eu disse, rapaz, eu vou. E já que eu decidi ir, eu vou não só fazer o curso, porque na minha turma, eu acho que a única pessoa que levou à frente a prática e está no ramo, eu acho que eu e outra menina. Sim. Mas eu disse, se eu for para o curso, eu vou determinada a dar tudo de melhor como pessoa, como profissional, e eu vou empreender como furo humanizado. E foi isso que transformou a sua vida, né? Sim, sim. Porque a gente sabe que, claro, as pessoas falam, hoje ser CLT é bom sem você ter uma segurança, mas quem nasceu para empreender vai empreender com muita maestria e com muita excelência. Eu vi que você trouxe até uma orelha aí representando, sim. Né? Eu queria te fazer uma pergunta a você como especialista. Hoje as pessoas podem fazer aquele furo na farmácia. E por que a gente chama de furo humanizado? Explica aí para quem está nos acompanhando. Então, o furo humanizado é um mundo encantador. O furo humanizado ele vai muito além de um simples furo. Cheguei, fiz a asepsia da orelha e furei, a cliente foi embora. Não. Furo humanizado é acolhimento, furo humanizado é empatia, furo humanizado ele é um conjunto de técnicas e ciência que nós, como profissional, a gente junta e oferece para aquela família, não é só para o cliente que vai ser atendido. Se você olhar meu Instagram, meu maior público é bebês. Então eu chego ali, eu encontro muitas pessoas ansiosas, mães com medo, não perfurou antes porque estava com medo. Então eu acolho aquela família. Não é cheguei e furei. Eu explico o procedimento, todas as etapas, como ela vai cuidar daquele furinho, certo, no pós, o tempo certo de cicatrização, o tempo de trocar aquela joia, que a gente trabalha com as joias específicas para aquele momento. Não é qualquer joia que você pode fazer a perfuração.
Tem gente que diz, mas eu tenho um brinco, eu tenho... Não, mas não é o seu brinco, não é menosprezando a joia do cliente. É que a gente tem que trabalhar, se a gente tem um padrão de excelência... Porque é saúde, né, sim, Edja? sim, sim. Isso é sobre saúde, né? Tem gente que acha que é um furinho de orelha, assim, um simples furo de orelha. Tanto que hoje dentro dos hospitais é proibido. É um furo, é uma porta de entrada. Então, assim... Tanto rede privada como rede pública, hoje, antigamente a gente ia ter os bebês, as mães iam ter, já levava os brinquinhos, as crianças, menininhas, já voltavam com os seus brinquinhos na orelha. Hoje não se pode mais, hoje é proibido. Então existe, aí veio esse mundo do furo humanizado, que faz com que a gente leve a excelência para dentro do lar das pessoas. E eu vi que você colocou o nome do seu estúdio como Borboleta Furo Humanizado. Sim. Inclusive, você está até com o símbolo da borboleta. Sim, sim. Por que você escolheu esse símbolo, né, a borboleta, para representar a sua marca? Aí vem todo o contexto dessa história. Porque eu costumo dizer assim, que o Borboleta Deus, ele sonhou com ele para mim, antes que eu viesse abraçar esse projeto. Então, quando a minha instrutora, Laura, quando ela falou do curso, ela entrou em contato comigo, ela ligou e ela disse assim, Edja, eu te vejo muito grande dentro desse ramo, eu te vejo gigante. E em sonho, Deus me mostrava uma borboleta, linda, verde. Ela me falou detalhes do sonho. E justamente eu estava em oração a Deus para achar um nome impactante, que fosse único, que eu pudesse colocar. O que eu vou colocar? Furo humanizado, o quê? E aí, ela me ligou, me contou desse sonho e eu não tive mais dúvida. Disse, Senhor, o nome da minha empresa vai ser Borboleta Perfuração, Borboleta Furo Humanizado. E tem voado. E Graças Deus tem a feito Deus. as coisas acontecer, né? Sim, a gente ele sabe está sempre no controle. que hoje, ser um profissional que lida com a saúde, com a autoestima das pessoas, porque é um detalhe que traz vida para a vida do ser humano, de quem te procura. E tem alguma história marcante, né, de uma cliente, ou que algo aconteceu no atendimento que você gostaria de validar aqui nessa nossa conversa? Além de todas as ansiedades que a gente acolhe e as famílias ficam ali super satisfeitas, eu tenho uma cliente que ela entrou em contato comigo e a filha dela é portadora de TEA, que é o autismo, né? Ela já tinha seus 7 anos e ela começou a ter o desejo de ter um brinco. Ela não tinha a orelha furada. E ela gesticulava, porque ela é não verbal. E toda vez que a mãe ia colocar um brinco, ela ficava apontando para a orelhinha dela. E a mãe começou a entender que ela estava com o desejo de ter um brinco. E ela entrou em contato comigo, me acionou. Eu fui até esse lar. Eu encontrei lá uma criança não verbal, mais ansiosa, com aquela expectativa para ter o furinho. E na hora que aí a gente cria, né? Porque o humanizado é isso, é respeitar o tempo da criança, é criar um ambiente tranquilo, é proporcionar qualidade realmente no procedimento. E toda aquela montagem, a música para acalmar ela, os entretenimentos ali que a gente montou quando eu furei, que ela olhou no espelho, que tinha um espelhinho, e ela, quando ela olhou, o sorriso daquela criança, a gratidão, ela veio me abraçar. É muito gratificante. Aí é quando eu saio daquela casa, entro no meu carro e digo, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, por proporcionar sorrisos, sabe? Por proporcionar satisfações. E você falou algo muito interessante que eu nem sabia. Você atende então em domicílio. Sim. Você vai até a casa da pessoa. Meu atendimento ele é a domicílio, levando toda a segurança, um atendimento com excelência até a pessoa. Edja, eu vejo que você é uma pessoa que tem um carisma já, né? Isso é dom, realmente, Deus te fez assim. E o que você considera, não vamos falar só da humanização, que isso acho que já te define. Você faz o atendimento realmente humanizado. Mas o que você considera ser seu grande diferencial, que hoje te traz, inclusive, a uma premiação a nível estadual? Eu acredito que a forma de atender, sabe? Como você falou, o carisma, entender a dor daquela família, a ansiedade. Eu já peguei adultos traumatizados por fazer o furo. Vai doer. E tipo assim, eu não só ofereço um atendimento humanizado para um bebê. O adulto que chegar até a mim, ele pode ter a idade que ele for, que tiver, ele vai passar por todos os procedimentos, sabe? Ele vai receber uma profissional ali que vai acolher, que vai escutar, que vai explicar. E vou fazer todos os procedimentos e técnicas para o adulto também.
Então hoje você faz um acompanhamento com a família, né? Com as pessoas ali que vão estar realmente dentro confiando o trabalho, né, nas suas mãos de excelência, e é um trabalho que você dá assistência depois também, Sim, não é isso? além de passar todas as informações verbais, eu também deixo por escrito todas as orientações e meu WhatsApp fica aberto, certo? Eu retorno, eu pergunto como é que tá a cicatrização daquele procedimento e fica aberto para qualquer coisa que aquele cliente ele precisar, ele tiver uma dúvida, essa orelha por um acaso vier a inflamar, então eu passo todos os procedimentos, passo todo o suporte no pós também, com certeza. Maravilha. Ô Edja, você hoje já tem esse pensamento, você ministra cursos, como é que você lida também com essa questão de ensinar o que você sabe? Você tem essa pretensão? Então, isso é um passo que a 2026 vem aí estourando a borboleta e com certeza eu vou distribuir as riquezas que eu tenho, que está nas minhas mãos e que não é para ser só minhas. Sim. Elas vão perpetuar, sim. É um dos sonhos da borboleta, é ministrar os cursos para capacitar outras pessoas que querem levar esse tipo de serviço também, sabe? E você já tem essa procura? As pessoas chegam pra você falar, Edja, eu quero que você me ensine a trabalhar com furo humanizado. Você já tem esse público? Sim, já tenho várias pessoas. É isso que também despertou em mim. Nossa, eu vou essa proporcionar procura, né? o curso, porque a procura tem aumentado, sabe? E, inclusive, a última procura, a menina, eu fiquei, meu Deus, porque ela disse assim, Edja, eu te achei incrível. Incrível o seu trabalho, como você atende, como você está me dando atenção. O que mais impactou ela foi eu responder ela no Instagram, humanamente, dei toda a assistência, tirei todas as dúvidas. Ela disse, nossa, você é incrível. E eu pretendo sim. É um dos projetos para 2026, Deus está no controle e a gente vai sim fazer esse aprendizado, passo, né? Esse novo passo. Edja, que maravilha, né? Saber um pouco da sua história com tanta riqueza, porque eu admiro muito quem vem da base e cresce. Sim, né? Não foi da noite pro dia. A borboleta, ela não voou agora só, né? Algo que estava lá no coração de Deus, pro seu coração. Sim. E transformando muitas vidas. E eu queria que você aproveitasse esses minutinhos finais para deixar sua mensagem, né, de agradecimento, de motivação para quem está nos acompanhando. Então, eu gostaria muito de frisar que tem pessoas que dizem assim que o furo humanizado às vezes é frescura. Eu costumo dizer que o furo humanizado ele não é frescura, ele é consciência de alguém que quer proporcionar o que há de melhor para quem você ama, e essa pessoa pode ser você mesmo, né? Você merece o melhor. E assim, eu sempre cito a importância de procurar um profissional certo, um profissional que estudou, um profissional capacitado, porque não é só um furinho, não é Sim. chegar e furar. Você tem que ter o científico, você tem que ter o estudo, certo? Você também tem que ter já uma boa prática. Então, a escolha do profissional leva à excelência, né, de todo o procedimento. E eu sempre digo também, é 50% profissional e 50% cliente. Então, quando essa junção ela se une, a excelência vem. E depois que, só pra gente, antes de encerrar, a gente também saber, que eu acho que é muito importante, você como profissional, depois que o cliente ele te procura para fazer esse trabalho, ele tem que ter um retorno, tem que ter uma manutenção de quanto em quanto tempo, como é algo que fica para a vida toda? Os furos mais básicos, primeiro e segundo furo, não precisa. Já os piercing, eles muitas das vezes precisa fazer o retorno para a gente mudar a joia, o tamanho da joia, reduzir, para diminuir o incômodo, sabe? Porque a gente precisa colocar uma haster maior, porque assim que perfura, aí vem o processo, que às vezes fica inchado, né, demasiado, tem todo aquele processo do pós-perfuração. Mas 30 dias, 45 dias é super importante que esse cliente retorne para que a gente faça o ajuste da joia, trocando por uma joia com a haster menor, para proporcionar mais conforto para ele. E você já pegou algum caso de, por exemplo, a pessoa foi para um profissional, deu errado e você tem que corrigir, fazer alguma coisa? Você já teve essa experiência? Sim. Várias experiências, inclusive. Principalmente pessoas que vão aí em locais que, tipo farmácias, por exemplo. Aí faz o furo,
Aí o furo ficou torto, certo? Ficou um em cima e embaixo, ficou um mais longe do que o outro. E quando ela chega em casa, ela percebe, aí entra em contato comigo, eu passo as orientações e a gente faz um novo agendamento. E hoje, Lédia, você atende principalmente Santa Rita, mas você também está expandindo, né? Não. Pessoal, João Pessoa te procura. Como é isso? Conta, eu quero entender. Eu moro em Santa Rita, por incrível que pareça, eu até digo aos meus clientes, minha maior clientela é João Pessoa. Então eu atendo toda a grande João Pessoa, cidades circunvizinhas, Que aí maravilha. Bahia, Santa Rita, eu E pego toda aquela parte. E tem sido realmente assim um trabalho de muito destaque, porque recentemente você até foi premiada pelo Top Master Paraíba, então é sinal que nessa área você é referência. Sim. Eu não recordo de outro profissional, inclusive, que tenha passado nessa área durante os Aqui. eventos da Paraíba, né? Então, assim, Certo. sinal que você realmente tem essa excelência, uma área muito específica que requer dedicação, Sim, confiança, né? Conhecimento, e você tem feito isso. E aí você já deu um spoiler de 2026, que você quer trazer essa ministração de cursos. Sim. Mas o que mais a UED, a Borboleta Furo Humanizado, quer fazer em 2026 para seus clientes e para sua vida também? Fica à vontade. Então, é um desejo. Em 2025 eu já consegui me desvincular de um dos trabalhos, né? Futuramente eu pretendo viver exclusivamente do furo humanizado, ter esse tempo de excelência tanto para minha família quanto para a qualidade de vida mesmo. Então, assim, um dos projetos também da Borboleta é o estúdio. É o estúdio para que aquelas pessoas que também, pronto, já teve pessoas que entrou em contato comigo e eram de longe e disseram, mas se você não vier aqui, eu vou até você, eu vou até o seu estúdio. Então o espaço físico também hoje, né? Então o espaço físico também é importante e é um dos projetos também aí para 2026. Ued, que honra, viu, receber você. Você é essa mulher tão iluminada e sinta-se à vontade para esse momento agora fazer as suas considerações finais, validando toda essa sua trajetória incrível, né, nesses anos que você está à frente da sua área. Eu quero agradecer esse espaço, para agradecer primeiramente a Deus, né? Como eu falei no início, sem Ele eu não estaria aqui. Quero agradecer a cada cliente que confia no meu trabalho, que me procura, que abre as portas da sua casa para que eu entre e faça um serviço ali de excelência junto com toda a família. E convido você também a estar visitando o meu Instagram, minha vitrine ali virtual, que é o @borboletaperfuração. Ali você vai ter todo spoiler de procedimentos, finalizações, meus atendimentos, quando eu estou na rua atendendo. Então, é super importante que você acompanhe o trabalho do profissional para que você tenha aquele conhecimento. Então, eu faço esse convite e minha gratidão. Tá aí, gente, o Edja Alves, da Borboleta Furo Humanizado, aqui no Destacast. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio com muito mais histórias de empreendedores de sucesso.